nesse momento através da transmissão da nossa Kairos FM e também todos que estão nos ouvindo através do aplicativo Radiosnet e também o YouTube e Facebook. Nós percebemos que depois que a nossa página foi hackeada, diminuiu muito o acesso na nossa página no Face. Os irmãos podem nos ajudar, só vocês podem ajudar aquelas pessoas que não estão mais nos encontrando no Facebook. Então você, quando chegar na igreja, no templo, você já compartilha a transmissão para que as pessoas não deixem de nos acompanhar. Eu tenho recebido muitas mensagens das pessoas dizendo: pastor, não estou mais encontrando. Então você que faz parte da igreja, mesmo você vindo para cá, na hora que você sentar, você compartilha, porque você já tem muitas pessoas que estão precisando dessa transmissão. Você não imagina, não sabe quantas pessoas têm sido abençoadas e alimentadas por estas transmissões dos nossos cultos, principalmente. E eu recebo mensagens de pessoas, testemunhos de pessoas que são tremendamente tocadas por Deus e também curadas, restauradas através da nossa igreja, que não está limitada apenas ao templo, mas estamos presentes em muitos lares nesta noite, em diversas cidades aqui da nossa região e também pelo Brasil afora. Então quero nesse instante abraçar todos vocês que estão em casa, nos assistindo, e vocês também possam compartilhar essa transmissão. A igreja não busca aí um número de seguidores para ser famosa ou para fazer qualquer dizer que tem uma audiência ou coisa desse tipo. Nós não temos essa intenção. O que nós queremos é propagar o reino de Deus. É claro que para isso nós precisamos de que cada um que assiste também possa se tornar um evangelizador através do nosso sistema Kairos de comunicação, que é um dos maiores projetos de evangelização da nossa igreja. Então que Deus abençoe todos os nossos irmãos. Quero nessa noite dar boas-vindas a todos que estão nos visitando aqui. E está ali conosco a dona Virgínia e duas amigas que nessa noite nos dão a alegria de estarem com a gente. Elas estão aqui na cidade, trabalhando já há um tempo. E se Deus quiser, logo logo elas também estarão sendo apresentadas aqui, apresentando o mais novo projeto da nossa igreja. E estamos só aguardando mais alguns detalhes. Mas que Deus abençoe dona Virgínia e também as suas companheiras. Também conosco está o nosso irmão Adler Girão, que nessa noite também nos visita. E também outras pessoas ali, o Roberto Moto, né, com um amigo, me falou o nome na entrada, mas acabei esquecendo. Seja bem-vindo, querido. Deus abençoe sua vida. A igreja quer nessa noite receber com muita alegria os nossos visitantes que estão aqui, que estão em casa. Aplaudo o nome do Senhor Jesus pela vida de todos eles. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Jesus. Meus amados, vamos nos colocar de pé? Vamos fazer a leitura desse texto? Glória a Deus. Louvar a Deus pela vida de cada obreiro que aqui está, cada presbítero, aos diáconos, auxiliares, músicos que estão aqui também no altar conosco, cantores, que nessa noite todos nós sejamos envolvidos neste culto de louvor e adoração em nome do Senhor nosso Deus. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 26. Glória a Deus. Enquanto os irmãos acham, eu quero já aproveitar, não quebrando aqui a liturgia, mas eu acabo às vezes esquecendo. Coloca na tela aí, irmão Jonas, esse aviso do Ministério das Mulheres. No dia 24 de novembro estará acontecendo aqui o encerramento dos trabalhos do Ministério de Mulheres Cristã. Se a imagem estiver aí, pode colocar na tela. Vai estar aqui conosco a preletora Alexandra Martins, vindo de Sobral, e a cantora Rayara Késia, vindo ali de Limoeiro do Norte. Vão estar conosco aqui neste evento de encerramento dos trabalhos do Ministério de Mulheres da nossa igreja, tá? E será no dia 24 de manhã e à noite. De manhã às 8 horas, na consagração,
e à noite, às 19 horas, aqui no nosso templo sede. Você, mulher, que está aqui hoje no templo, e você que está em casa, não perca esse grande trabalho que está sendo organizado pelo Ministério de Mulheres aí, que tem na liderança a pastora Cândida e toda a sua equipe do Ministério de Mulheres. Também já lembrando os irmãos que domingo agora será o culto da família. Quem vai estar ministrando a palavra é o nosso irmão, pastor, doutor Jaziel Pereira, deputado federal, e ele estará conosco aqui domingo, ministrando a palavra no culto da família. Glória a Deus. Não esqueçam que domingo pela manhã tem consagração infantil, e o Ministério Infantil está já mobilizando as crianças, os pais, para estarem aqui às 7 da manhã, não é isso? Glória a Deus, amém? Não faço esses avisos antes da mensagem, mas já fiz aqui para no final a gente não cortar a sequência do encerramento do culto. Glória a Deus. E eu peço a todos que de maneira antecipada já passem esses avisos para nosso irmão Jonas, não com bilhetinho, mas com uma mensagem que possa ser colocada no telão, amém? Gênesis capítulo 26 e versículos 26 ao 32. Glória a Deus. Gênesis capítulo 26, versículos 26 ao 32. Por aquele tempo veio a ele Abimeleque de Gerar com Auzate, seu conselheiro pessoal, e Ficol, o comandante dos seus exércitos. Isaque lhes perguntou: por que me vieram ver, uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos: façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos farás mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Então Isaque ofereceu-lhes um banquete, e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram juramento. Depois Isaque os despediu e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaque vieram falar-lhe sobre o poço que tinham cavado e disseram: achamos água. Isaque deu-lhe o nome de Seba, e por isso, até o dia de hoje, aquela cidade é conhecida como Berseba. Lemos até o 33. Querido Deus, amado Pai, Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Deus a quem servimos, o Deus a quem tememos, e que nessa noite, Senhor, estamos na presença santa e majestosa. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti como servos e servas, filhos e filhas, dependentes, Senhor, totalmente de Ti. Ó Senhor, a Tua palavra nos garante que onde estiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali, Senhor, Tu estás presente também. Nesta noite, Senhor, nos unimos, ó Deus, a cada um dos Teus filhos aqui presente, e também aqueles que estão em casa nos ouvindo, quem sabe até viajando nesta hora, mas que todos juntos formamos um grande corpo, a Tua igreja, Senhor, que se coloca diante de Ti, da Tua santa presença. Deus, o que nós queremos nesse instante, ó Deus, é tributar a Ti toda honra, toda glória, toda exaltação, toda glorificação seja dada unicamente a Ti, Senhor. Ó Deus, e nesse momento recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Senhor, que aquilo que nós pronunciarmos aqui, que for falado, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, nossos gestos, seja, Senhor, para o Teu louvor e para a Tua adoração. E Tu se agrade, Senhor, de tal forma que estenda as mãos sobre este lugar nesta noite. Aleluia. Estende, Senhor, as Tuas mãos. Direciona, Senhor, os Teus olhos. Inclina os Teus ouvidos, ó Deus, e escuta nessa noite as nossas preces, as nossas orações e o nosso louvor. E fala conosco, Pai, pois o que nós queremos é sairmos daqui felizes, alegres, Senhor, e contentes pela ministração aos nossos corações. Te pedimos, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tome o seu assento. Glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. Aleluia.
Lemos esse texto e eu quero fazer uso aqui de todo o capítulo, do capítulo 26, e abreviei a leitura, lendo apenas esses versículos, para que a gente entenda aqui algumas coisas na vida deste homem de Deus, Isaque. Glória a Jesus. As bênçãos do Senhor são ministradas sobre nós através da sua perfeita vontade, da sua soberana vontade. E além disso também, segundo as suas misericórdias, o seu grande e infinito amor, e também segundo a nossa capacidade. E Deus tem o prazer de nos abençoar. Deus não abençoa de maneira forçada. Deus não abençoa por motivos pessoais. Ele não pode ser convencido a nos abençoar. Ele não pode ser comprado ou corrompido. Deus faz isso de bom grado, porque Ele é um Deus de misericórdias. E o nosso Deus é um Deus abençoador. Quando lemos a história dos patriarcas, Deus resolve abençoar um homem chamado Abrão, e que Ele chama este homem para ser uma bênção. E daquele momento em diante, Abrão se torna realmente um homem abençoado, porque ouviu e atendeu o chamado de Deus. O primeiro passo que nós podemos dar para sermos abençoados é o passo que Abraão deu, de ouvir a voz de Deus, compreender e atender este chamado. Ninguém pode ser abençoado se não der atenção ao chamado de Deus. Nenhum homem, nenhuma mulher pode ser abençoado se virar as costas para o Senhor, se não der atenção à sua voz e aos seus propósitos. Então, quando nós falamos de bênção, nós precisamos compreender, primeiramente, o abençoador, compreender Deus e da forma que Ele se dispõe a nos abençoar, como Ele abençoa. É claro que isso não é tão fácil de ser compreendido, pois nós não podemos compreender tudo sobre Deus, e esta é uma das áreas que nós não compreendemos perfeitamente. Às vezes temos tantos argumentos, explicações, até mesmo usando um texto como esse para exemplificar a maneira como Deus abençoa os seus servos, mas nós não temos a total compreensão de como Deus abençoa e por que Ele abençoa. Como podemos compreender quando Deus diz: eu abençoei a Jacó e rejeitei a Esaú? Podemos compreender coisas como esta, quando Deus diz: eu abençoo a quem eu quiser abençoar? São tantas colocações que nós vemos nos textos bíblicos em que foge da nossa compreensão. O que nós podemos realmente aceitar é que Deus é soberano nas suas decisões, e as suas decisões nem sempre são tão legíveis ou compreensíveis. A nossa mente, a nossa capacidade e os nossos conceitos humanos não conseguem atingir as metodologias que Deus usa para nos abençoar. E aqui está um homem que é o segundo na linha patriarcal, que é Isaque. Isaque, ele vai dar continuidade aos propósitos de Deus e vai receber por herança bênçãos de seu pai Abraão. E nesse texto do capítulo 26, nós vemos aqui tantas lições e orientações de Deus. E como eu falei, como não é tão fácil entender a bênção, como também não é tão fácil entender o abençoador. E nesses textos nós não vemos aqui nenhum esforço de Abraão ou de Isaque, nem mesmo de Jacó, tentando compreender Deus, ou tentando compreender as bênçãos de Deus. Em tempo algum nós vimos Abraão perguntando a Deus o porquê de ser chamado, e o porquê de ser escolhido, o porquê de ser abençoado, e de se tornar o pai da fé, o pai de multidões. Então, este homem
simplesmente aceita porque ele sabe que Deus está acima de qualquer coisa, até mesmo de suas vontades e de sua compreensão. Isaac segue um roteiro de Deus. Ele segue os propósitos estabelecidos por Deus na época de seu pai ainda. Então, nesse texto nós podemos extrair tantas orientações de Deus. E quando nós lemos o que está escrito no versículo 29, e que considero o ponto mais alto dessa leitura que eu fiz, é tanto que eu repeti esta frase. Quando no versículo 29, na última parte, está escrito nesta versão que eu li, que é a NVI, diz assim: agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Esta é uma declaração de Abimeleque. É um homem que não segue os mesmos princípios e padrões religiosos de Isaac, mas ele entende o que é bênção. Talvez não, com certeza, ele não tinha um relacionamento com Deus e nem obediência a Deus como Isaac, mas ele entende o que é bênção. No mundo, as pessoas aí fora não conseguem compreender muito bem Deus, não conseguem compreender o processo ou o projeto, propósito de salvação de Deus, não conseguem entender os planos de Deus para eles, nem para a humanidade, para a igreja, não conseguem entender a maneira como Deus age, não conseguem compreender os mistérios de Deus, os dons de Deus. Mas uma coisa eles entendem muito bem, eles entendem o que é bênção. As pessoas comuns, mesmo não sendo crente, eles sabem o que é bênção, eles sabem o que é uma pessoa abençoada. Eles logo entendem que quando a prosperidade, quando o sucesso, as conquistas e a saúde e tantas outras conquistas na vida acontecem com eles e com outras pessoas, ele entende que isso é bênção. Porque duas coisas nós compreendemos muito bem, facilmente, mesmo que a gente não entenda muito sobre teologia, sobre como Deus age, mas nós entendemos duas coisas facilmente. Nós entendemos o que é bênção e o que é maldição, de maneira tão clara. Entendemos muito bem isso, porque nós temos a sensação, nós sentimos as duas sensações na vida. Sentimos sim a sensação de bênção, de aprovação, de conquistas, e também nós temos aquela sensação ruim de coisas que não estão dando certo, que estão travadas, que não vão para frente, que cheiram a falência, a discórdia, que não progridem, não saem do canto, e logo nós entendemos, é como se isso fosse realmente uma maldição. Então nós entendemos muito bem isso. As pessoas não crentes, até nesta época de Isaac, entendiam muito bem o que era ser abençoado. E é claro que eles poderiam entender esta bênção sendo do Deus de Israel, aqui no Deus ainda de Abraão, ou até mesmo de qualquer outro Deus segundo as suas religiões. Mas neste caso, Abimeleque, ele declara para Isaac, se referindo a Deus, ao Senhor nosso Deus. Quando no versículo 28 ele diz, no início do versículo, vimos claramente que o Senhor está contigo. E no versículo 29, na última frase, ele diz, agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. E por que Abimeleque chega a esta conclusão? Ele tem esta certeza, ele sabe disso, porque ele passou a observar a vida de Isaac. Ele tem este conhecimento, porque ele passou a acompanhar os passos de Isaac. Isso não é uma reação brusca, de repente, que nasce na mente de Abimeleque. Não é algo repentino, é algo que vai sendo construído na mente de Abimeleque. Ele vai entendendo os processos que estão acontecendo na vida de Isaac, e ele chega à conclusão e diz, este homem é abençoado. Ele passa a acompanhar os passos, o comportamento, a postura
a maneira como Isaac se relaciona com Deus, com as pessoas, com as coisas, com a riqueza, com o dinheiro. E depois de todas essas observações feitas por Abimeleque, ele chega a entender: este homem é abençoado. Isto é uma declaração maravilhosa, porque aqui é uma declaração de alguém de fora, que está observando o comportamento de Isaac. E quando esse louvor, quando essa declaração acontece de alguém lá de fora, de pessoas que estão a nos observar, o nome do Senhor Jesus é glorificado em nossas vidas. O nome do Senhor é exaltado. E então podemos lembrar das palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16, quando ele diz que a nossa luz deve brilhar diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. As pessoas que nos observam, eles precisam entender que queiram ou que não queiram, que gostem ou que não gostem, que amem ou odeiem, mas eles têm que ter a consciência: aquele homem, aquela mulher é abençoado. Isso é uma declaração de que Deus está na nossa vida, de que Deus é presente em nosso coração. Jamais uma pessoa de fora pode compreender que o crente é amaldiçoado. Se ele tiver esse entendimento, é porque coisas estranhas e que não batem com a nossa fé estão acontecendo em nossa vida. A nossa vida não pode ser uma declaração de falência espiritual, emocional ou financeira, familiar, de forma alguma. Os homens precisam olhar para nós, os homens, digo, as pessoas não crentes, que não servem a Deus, precisam ver em nós alguma coisa que identifique a bênção de Deus em nossa vida. Não podemos ser vazios, não podemos viver uma vida sem ter nenhuma declaração da presença do Deus rico, santo, poderoso em nossa vida. Se a Bíblia diz, o apóstolo Paulo declara isso categoricamente, que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Como pode um templo e morada do Espírito Santo de Deus, ou seja, um templo onde reside a glória, a presença de Deus, ser então uma pessoa desnorteada, uma pessoa sem orientação, uma pessoa que fica vagueando, perdido no labirinto da vida, sem rumo, sem nexo, sem entendimento, sem compreensão, sem fé, desorientado, reclamando, murmurando? Não, essa pessoa não é uma declaração de que ele tem o Deus vivo em sua vida. Ele não é uma pessoa que alguém possa se inspirar, que alguém possa dizer Deus é com ele, ou Deus é com ela. Ao contrário, alguém vai dizer Deus abandonou esta pessoa, Deus não faz questão desta pessoa. O que eu quero dizer é que a bênção de Deus, ela tem que ser percebida em nossa vida. Pode ser que ela não seja percebida em todas as áreas da nossa vida, mas pelo menos em alguma área da nossa vida, alguém tem que compreender que Deus está naquela área, que Deus está nesse negócio, que Deus está agindo, que Deus está presente, que Deus está fazendo, que Deus está ali. Glória a Deus. A Bíblia diz que Nabote tinha uma vinha, e esta vinha foi desejada por Acabe. No entanto, Acabe acaba assassinando, ou Jezabel mandando assassinar, matar Nabote. Nabote era um homem abençoado? Era um homem abençoado. Era tão abençoado que a sua vinha causava impressão, que a sua vinha causou inveja, que a sua vinha chamava a atenção. Era a vinha de Nabote. E ele disse: não vendo, não troco, não dou, eu não faço nada. Longe de mim fazer negócio, negociar, vender aquilo que eu recebi de meu pai, a herança dos meus pais. Isto é um homem abençoado. Ele está segurando a bênção de Deus, mesmo que aquilo não seja tão grande. Comparando com o palácio real que estava ao lado da sua vinha, a sua vinha era inexpressível, mas aquilo era a bênção de Deus. Aquilo era uma declaração de que Deus estava com Nabote. Glória a Deus. Às vezes pessoas simples pensam que a bênção de Deus só vem às carradas, só vem a granel, só vem no atacado. A bênção de Deus nem sempre chega em atacado, dificilmente, raramente. As bênçãos do Senhor, elas são administradas por Deus de maneira sábia, inteligente e amorosa. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. E nessa noite, meus irmãos, aqui nesses versículos que eu li, não só nos versículos que eu li, mas em todo o capítulo 26, eu quero que os irmãos entendam que ser abençoado não é uma coisa que acontece do nada. A
A primeira coisa que acontece na vida de Isaac é que ele segue uma rota das promessas. E uma das coisas que nós temos logo quando aceitamos a Cristo, Deus, Ele faz promessas a gente. Talvez você até diga assim: eu não sei que promessa eu tenho. E com certeza você não sabe nem de um terço das promessas que você tem, mas você tem. Mesmo que você não saiba de nenhuma promessa, mas Deus te fez promessas. No reino espiritual, o diabo sabe quais são as promessas, porque Deus as declarou, que você é um homem abençoado, que você é uma mulher abençoada. A partir do momento em que Ele entrou na sua vida, na sua história, você recebeu promessas de Deus, e foram ministradas por Deus e pelo Espírito Santo, por seu Espírito Santo. E nem sempre nós sabemos dessas promessas. Neste caso, Isaac sabe quais são as promessas de Deus. Ele sabe, porque ele cresceu ouvindo, porque ele é fruto de promessa de Deus. Pois Deus havia prometido a Abraão um filho, e este filho é Isaac. Ele é fruto de promessa. Ele é uma promessa, e vai desfrutar e vivenciar as promessas de Deus. Então o primeiro passo que nós devemos entender sobre ser uma bênção, ou ser abençoado por Deus, é seguir uma rota das promessas. Ou seja, as promessas, elas são proferidas, são ditas por Deus, mas elas têm um curso, elas têm uma rota a se seguir, um roteiro, um cronograma estabelecido na eternidade. E quando nós, às vezes, nos sentimos perdidos, desorientados, nós devemos recorrer ao banco de dados, ou seja, ao histórico. Devemos recorrer àquilo que está escrito sobre nós. Devemos recorrer àquilo que Deus já nos prometeu, sejam promessas individuais ou promessas coletivas para a igreja. E quando nos faltarem promessas individuais, nós devemos recorrer à palavra de Deus, porque ela está cheia de promessas a mim e a você, que foram feitas para a igreja, para a noiva do Senhor Jesus. E quando nós seguimos a rota das promessas, nós não nos perdemos, porque as promessas são como placas que nos orientam nas nossas estradas. E eu lembro quando fui a Rio Grande do Sul, de uma das vezes que eu fui, e que nós fomos visitar ali o Vale dos Vinhedos. É uma coisa tremenda, bonita, não tem nada a ver com o nosso Nordeste, a seca daqui. É uma coisa maravilhosa, você fica encantado. Mas é cheio de placas. Sempre, não placas alertando sobre a estrada, mas falando de coisas que tem lá na frente, de coisas que você vai apreciar. E assim são as promessas de Deus. Quando você está andando segundo essas promessas, elas vão te orientando, não alertando sobre perigo. Promessa não é alerta de perigo. Promessa é motivação para você continuar andando. E vai dizendo: mais na frente você vai ter isso, mais na frente você vai viver isso, mais na frente você vai ter oportunidade disso. As promessas de Deus são placas que vão nos orientando e vão nos motivando a continuar na estrada. Aleluia. E Isaac tem essas promessas, e ele decide fazer isso. Leia comigo o que está escrito no versículo 2 do capítulo 26. Versículo 2 e versículo 3 diz assim: o Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Ainda no verso 6 ele diz: assim Isaac ficou em Gerar. Isaac é um homem abençoado? É, declaradamente, publicamente um homem abençoado. Mas ele precisou andar na rota das promessas de Deus. Ele não saiu, ele decidiu caminhar segundo essas promessas. Muitas vezes encontramos crentes que querem ser abençoados às custas de oração, de clamor e de campanhas, mas não segue as promessas de Deus, não segue um cronograma divino em sua vida. Eles querem de qualquer jeito conquistar as coisas, fazendo qualquer tipo de movimento ou de esforço para conquistar as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus, elas vêm, aleluia, de maneira maravilhosa em nossa vida, e nós seguimos esse cronograma de Deus para sermos abençoados, não segundo as nossas
as nossas vontades, ou segundo os nossos méritos, mas segundo ao projeto que Deus estabeleceu para cada um de nós. Isaac está disposto a viver estas promessas, porque ele já havia recebido de seu pai, e ele não poderia se afastar de tudo aquilo que Deus já havia planejado para a sua vida. Sabe, irmãos, nós temos dificuldades de andar em uma estrada que nós não escolhemos. Nós temos dificuldade de seguir uma agenda que não foi a gente que fez. Nós temos muita dificuldade de seguir normas e regras e princípios que nós mesmos não avaliamos, não adotamos, mas que está sendo dado a nós. Mas todos os grandes homens de Deus, sejam eles personagens bíblicos ou da história da igreja, nós percebemos que homens e mulheres que foram abençoados, eles decidiram abrir mão de suas vidas, dos seus projetos, dos seus propósitos, e adotar completamente uma agenda divina. Glória a Deus, aleluia. Isso não é fácil, mas Isaac fez. E outra coisa nesta rota das promessas que nós seguimos, os passos devem ser direcionados por Deus, conforme o texto que eu li. Deus é Ele quem direciona. Você vai, você demora mais um pouco, você fica, você retorna. São os comandos de Deus. Você acredita que Deus ainda fale com o homem como falou nesse tempo? Você acredita nisto? Acredita que Deus ainda continua falando conosco, como Ele falou com Isaac? Eu creio, irmãos, eu creio. O nosso Deus ainda fala com o seu povo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então seguir os passos em direção às promessas de Deus é sim uma estrada que nos leva à bênção de Deus. Outra coisa que nós devemos fazer é observar a vida dos que andarem em obediência antes de nós. Nós não somos uma ilha, e também não temos autonomia para pensarmos e fazermos as coisas como se nunca elas houvessem sido feitas. Alguém já fez, alguém errou, alguém foi abençoado, alguém conhece o caminho, alguém tem experiência. E o que eu vivo hoje, eu vivo também segundo a palavra, mas vivo segundo as experiências de homens e mulheres de Deus que deixaram para nós. E Isaac, no versículo 5, o que é que Deus diz para ele? Versículo 5 desse texto: porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. O que é que Deus está dizendo para Isaac? Você faça, você ande, você pense, você haja conforme o seu pai. E nós temos a mania de querermos projetar tudo do nosso jeito. Mas eu tenho já um norte, eu tenho raízes, eu tenho um tronco que me dá condições para me sustentar, para me dar forças e condições de pensar, não só segundo aquilo que eu planejo para o futuro, mas baseado no que aconteceu no passado. Homens e mulheres abençoados não desperdiçam experiências dos outros, não desperdiçam nenhuma oportunidade para ouvir o exemplo de alguém que foi bem sucedido. E é claro, Isaac é filho de Abraão, e o próprio Deus diz: olha, tenha como exemplo o seu pai, porque ele andou em obediência segundo as minhas leis e os meus decretos. E estamos vivendo um tempo tão difícil que os nossos filhos não querem ser orientados. Estamos num tempo tão difícil que os alunos não querem ser orientados pelos professores. Eles querem apenas receber dos professores o conteúdo científico, mas não querem conselhos. Estamos em tempos difíceis que pastor está mais como pregador do que como conselheiro, ou como mentor, como alguém que acompanha a vida do outro. Somos mais vistos como pregadores, porque as pessoas não querem interferência de outro em sua vida. Na verdade, isso é uma falência social, é uma falência espiritual, porque ninguém vive isolado sem estar conectado a outro. E nós devemos continuar e cultivar essa conexão com os nossos antepassados, as experiências vividas, as histórias que nos ensinam, que nos orientam. E a Bíblia nos ensina a fazer isso.
Tem pessoas que não querem ser lideradas, que não querem ser aconselhadas, mas o livro dos Hebreus nos ensina a respeitar os nossos líderes, e respeitar os nossos pastores, de ouvir os profetas, de ouvir os anciãos, de buscar conselhos. Aleluia, glória a Deus. E muitos não querem mais viver isto, mas Isaac está recebendo a orientação do próprio Deus, dizendo: não esqueça de quem andou antes de você. Ele já trilhou o caminho, ele subiu do monte para sacrificar a sua vida por obediência. Isaac, você não chegou aqui por acaso. Abraão, seu pai, obedecendo ao meu chamado, ele levou você lá para Moriá, atendendo uma ordem minha. Olha, seu pai foi obediente, então siga as leis. Quer ser abençoado, siga as leis. Quer ser abençoado, siga os decretos. Quer ser abençoado, siga os conselhos. Quer ser abençoado, olhe para os princípios, não tire o olhar deles. Glória a Deus. Não descarte um conselho, porque muitas vezes, quando nós não ouvimos aquele conselho, lá na frente nós vamos sentir falta dele. Nós vamos sentir falta deles. Glória a Deus. Então, para ser um homem abençoado, a primeira coisa que eu falei aqui é seguir a rota das promessas. Segundo, agora, seja trabalhador. Quer ser abençoado? Seja trabalhador. Quer ser amaldiçoado? Seja preguiçoso. Você entende de maldição? Eu falei que até um descrente entende de bênção e de maldição. Mas a Bíblia não tem bênção para preguiçoso. Não tem. Não tem preguiçoso aqui nesta noite, graças a Deus. E nem em casa, porque se tiver, nós vamos fazer uma oração para expulsar esse espírito maligno, porque não vem de Deus. Jesus disse: eu e o Pai trabalhamos até hoje. Aleluia, glória a Deus. Só não seja viciado, nem dominado, nem escravizado, e nem idolatre o trabalho, porque o trabalho é uma virtude, mas não pode ser um senhor. O trabalho é uma virtude, mas não pode ser o senhor da sua vida. Algumas pessoas exageram que não tem mais tempo para nada. Não tem mais tempo para a família, não tem mais tempo para Deus, não faz mais nada, porque sempre está ocupado. E aí já é o extremo, não é? Mas seja trabalhador. Veja o que está escrito no versículo 12. Versículo 12 diz assim: Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Mas ficou riquíssimo sem trabalhar? Foi, irmãos? Não, mas Deus abençoou. Mas Deus abençoou o trabalho dele. E as pessoas às vezes acham que o homem é abençoado como uma mágica. Deus abençoou o trabalho de suas mãos. Glória a Deus. Você quer ser um crente de sucesso, abençoado? Então trabalhe, porque Deus vai honrar o teu esforço, o teu trabalho, a tua honestidade vai pôr a mão sobre você. Glória a Deus. Mas se você é um preguiçoso, Ele vai cortar os punhos da rede, né? Como os antepassados faziam, né? Se dormir muito, corta os punhos da rede. Tem muita gente que vai levar a queda de rede, porque estão querendo viver uma vida mansa e sossegada no reino de Deus. Mas o reino de Deus é trabalho, é esforço. Aleluia, o próprio Jesus disse que o céu é tomado é a força. E aqueles que querem ganhar a vida aqui na terra e a vida na glória às custas de preguiça, não vai a lugar nenhum. O preguiçoso, ele é levado, é empurrado às consequências e às adversidades. Mas o trabalhador não, ele vence as adversidades, ele vence as consequências, ele vence a seca, ele vence a tribulação, porque no seu trabalho há a bênção de Deus na sua vida. Glória a Deus, aleluia. E então Isaac era um homem trabalhador. Um homem trabalhador. E é uma virtude maravilhosa. Eita, irmãos, como nesse tempo, com esse sistema que nós estamos vivendo nessas últimas 2 décadas, como nós estamos com dificuldade de mão de obra. Como estamos com dificuldade. As pessoas estão conformadas com ajudas. As pessoas estão conformadas com a peninha dos outros ou do governo, seja municipal, estadual ou federal, e querem sempre ser amparadas e não conseguem desenvolver nada. Não tem coragem mais de plantar um pé de cebola,
não querem mais fazer nenhum esforço, diferente dos nossos antepassados que se acordavam às 4, 5 horas da manhã e trabalhavam o dia inteiro para cuidar de uma reca de filho, como a gente diz. Um bando de gente dentro de casa, sendo criados às custas do trabalho árduo, homens de mãos calejadas, com o rosto enrugado do sol, mas deram conta do serviço, da tarefa, porque trabalhavam para sustentar as suas casas. Glória a Deus, aleluia. A bênção de Deus está no teu trabalho, querido irmão. Aleluia, glória a Deus. Que Deus te habilite para você crescer. O que está escrito no verso 3, que com o trabalho dele ele se tornou rico, se tornou um homem rico, porque a bênção de Deus estava no seu trabalho. Outra coisa que está ligada ao nosso trabalho é que nós devemos estar prontos para enfrentar a concorrência. Em qualquer trabalho, em qualquer área, sempre haverá concorrência. O camarada pensa: não, sou abençoado, não tem ninguém para concorrer comigo. Está errado, filho. O primeiro concorrente que você tem é o diabo e o inferno. Tem um concorrente feroz e uma concorrência desleal. Pastor, o que é que tem a ver concorrência com Isaac? Não estou entendendo. Isaac é um empreendedor. Ninguém enriquece sem ser empreendedor. Ninguém consegue prosperidade sem ser trabalhador e empreendedor. O versículo 3 diz que ele enricou. Só que quando viram a riqueza dele, aí ficaram com inveja. E aí vem a concorrência. O invejoso é uma concorrência terrível, porque ele usa de qualquer meio irregular, ilegal, para atingir a sua vida. E não só a sua vida financeira, familiar e ministerial, ele atinge a sua vida emocional. Você fica abalado, você fica estressado, às vezes fica tenso por causa do mau olhar, da inveja, do interesse por aquilo que você tem, não pelo aquilo que você é. E assim Isaac está agora vivendo uma concorrência desleal e terrível. Quem são os seus concorrentes? Versículo 14 diz: possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejaram. E o que foi que essa concorrência fez? Versículo 15: eles taparam todos os poços que o servo de Abraão, pai de Isaac, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. E tem muita gente que quer ser abençoado sem enfrentar nada. Vocês acham que eu me coloco diante de vocês como um homem abençoado ou amaldiçoado? Eu sou um homem abençoado por Deus. Aleluia. Primeiro, por Ele ter me dado condições de chegar até aqui. E segundo, nessa noite, por estar sendo canal de bênção para ministrar a sua palavra. Aleluia. Mas eu não estou inconsciente. Eu não estou alheio às invejas, às perseguições de dentro e de fora. Mas isso são concorrências. E quem cuida da concorrência do abençoado não é ele. Quem cuida da concorrência de quem é abençoado é Deus. Aleluia. E se você está trabalhando, se você se esforça, se você tem compromisso com Deus e com aquilo que você faz, olha, não se estresse com a concorrência. Eles vão tapar poços. Você vai trabalhar e eles vão desdenhar. Você vai conquistar uma coisa e vão te perseguir. Mas entregue todos eles nas mãos do Senhor. Deus sabe cuidar da tua concorrência. Glória a Deus, glória a Deus. Desenvolva habilidades, autocontrole, sabedoria, inteligência emocional para lidar com os conflitos. No versículo 15, Isaac está diante de uma catástrofe, de algo que ia poder quebrar o seu negócio. Por quê? Porque sem água ninguém faz nada. Como se cria rebanhos? Como se mantém uma fazenda sem água? E de onde Isaac está tirando água? Dos poços que seu pai cavou, seu pai Abraão. E os invejosos chegaram: vamos acabar com a vida de Isaac agora. Vamos estressar ele, vamos levar ele à falência. Tudo que ele conquistou vai se acabar aos poucos. Porque sem água não tem capim, sem água não tem comida na mesa dele, nem na mesa dos servos dele. Sem água ele não pode produzir nada, ele vai à falência. Vamos entupir o poço que está sustentando a casa dele. E eles entupiram o primeiro poço. O que é que Isaac faz? Pegou o facão e foi lá na casa do camarada, sentou na mesa e olha: se você tapar outro eu lhe mato. Foi isso? Tape outro que eu quero ver. Foi assim? Não, Isaac não. Ele era um homem que seguia a rota das promessas. E ele já, oh aleluia,
Glória a Deus. Ele já tinha visto a plaquinha lá dizendo: tu serás um homem abençoado, a tua descendência vai herdar esta terra. Glória a Deus. Ele não estava agora determinado à falência, porque ele já sabia daquela promessa que estava na frente: os teus filhos herdarão esta terra. Quem vê, irmão, promessa, não se embaraça com essas coisas que acontecem rotineiramente. Estão na tua rota? Não tem problema. Você pode abrir seus olhos, arregalar os olhos e enxergar a placa lá na frente dizendo: eu estou aqui com você. Aleluia. Aquele crente que só olha para o presente, para o momento, ele se embaraça e fica rodando para um lado e para o outro, quebrando a cabeça, brigando com um, brigando com o outro, brigando consigo mesmo, com a família, destruindo, separando, fazendo todo tipo de coisa, porque ele está vivendo o momento. Mas o crente que olha lá para frente, aleluia, ele vê o autor e o consumador da sua fé. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Isaac não está vendo apenas um poço entupido, ele está vendo Deus na sua vida. Aleluia, o Deus que deu água naquele poço é capaz de fazer da água em outro poço. Desenvolva inteligência para lidar com esses conflitos. E muita gente não sabe mais lidar com isso e se tranca dentro de casa e começa a dizer: Senhor, eu não tenho sorte, Senhor, eu não sou abençoado, Senhor, abre as portas, o diabo fechou tudo. Aí começa a colocar agora a culpa de Satanás. O diabo se levantou contra, destruiu e tal. Meu filho, olhe para as promessas hoje. Você consegue? Eu vou orar para Deus tirar essas escamas dos teus olhos, esta venda, e você enxergar o teu futuro que foi preparado por Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus. O teu presente pode estar turvo, embaçado, uma concorrência terrível, mas não olhe só para o presente, enxergue o teu futuro, porque tem bênção de Deus na sua vida. Para ser abençoado, a gente precisa ser paciente. Precisa ser paciente. É uma virtude do Espírito de Deus em nossa vida. O apressado é complicado, irmãos. Em todas as áreas, o apressado é muito complicado. Seja paciente. Eu aprendi isso, irmãos. E se você ainda não aprendeu, não se preocupe. O tempo vai te ensinar a você ser paciente. O tempo ensina. É comum na juventude a gente ser apressado e querer as coisas instantaneamente. Mas Deus vai nos dando oportunidade para aprendermos. No passado eu projetava coisa para amanhã. Hoje eu projeto para a década, para a próxima década. Nós temos que entender que com Deus não funciona, que Deus não funciona, nem que Deus não reage segundo as nossas reações de falta de interesse, de paciência, de gosto, de desprezo, coisas desse tipo. Deus não fica impaciente com a gente e vai apressar as coisas, porque você está dodói, você está zangado, você está estressado, perdeu a paciência com isso, aquilo, outro. Então, eu vou logo abençoar para poder despachar ele. Não, filho, não é um balcão de atendimento que você consegue apressar o processo. As coisas de Deus acontecem no tempo dele. Então não adianta você ficar embirrado, você ficar zangado com um e com o outro. Tenha paciência, meu filho. É tempo, tem o tempo de Deus. Olha como eu participei da história de tantas pessoas que estavam vivendo o inferno no momento. E aí a gente vem orientando para que a pessoa consiga ver lá na frente. E hoje estão olhando para o passado e diz: graças a Deus que alguém me ajudou a enxergar o meu futuro. Isaac é um homem paciente. Versículos 16 e 17, leia comigo. Então Abimeleque pediu a Isaac: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaac mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Eu preciso ter paciência com isso. Você está todo montado, estabelecido. Imagine aí então um grande empresário, com a sua empresa, suas indústrias, os seus galpões, seus armazéns, sua fábrica, tudo montado em um lugar, tudo dando certo. E alguém diz: vaza daqui, pega tuas coisas hoje mesmo, vai embora, procura outro lugar para tu se estabilizar, vai embora daqui, tu já é rico demais, procura fazer tua vida em outro canto. Então imagine aí você tendo que no momento desmanchar tudo, começar do zero em outro lugar. Foi isso que Isaac fez. Ele chegou para os seus servos e servos e disse: olha,
arruma as carroças aí. Tudo que tiver de saco, de embalagem, de transporte, os fardos que vocês tiverem, arruma tudo que a gente tem. Mas Senhor, vamos para onde? Deus tem uma rota, a rota das promessas eu vou seguir. Mas não seria melhor a gente fazer aqui um exército e lutar contra esse povo? Não, tem calma, vamos ter paciência. E por que Isaac age dessa forma? No versículo 6 do mesmo capítulo diz assim: assim Isaac ficou em Gerar. Por quê? Porque Deus diz no versículo 3 que ele devesse permanecer mais um pouco ali. E essa palavra que eu quero ministrar aqui para algumas pessoas nesta noite: permaneça mais um pouco aonde Deus te mandou. Mais um pouco. Aleluia, permaneça mais um pouco, porque Deus vai orientar outro lugar, outra coisa. Aleluia. E assim Isaac fez. Ele teve paciência, arrumou as coisas, embalou tudo, contratou a transportadora e disse: vamos embora. Para onde? Nós vamos para outro lugar. Quem é abençoado, a bênção vai junto. A bênção não estava no lugar, a bênção estava sobre o Isaac. Glória a Deus. E naquele momento ele pegou suas coisas e foi embora. E lidar com situações adversas e complexas como essa precisa ter paciência. Porque aí vem aquele negócio: estava tudo dando certo, estava tudo bem, a empresa estava crescendo, mas o nosso tempo acabou. E eu me pergunto tantas vezes a Deus: Senhor, vai ser esse mês? Vai ser esse ano? Quando é que meu tempo acaba? Nós precisamos entender isso. Nós não somos dono do tempo, nem dono da posição, nem dos bens que nós administramos. Tudo pertence a Ele. Quando, Senhor? Eu quero saber o tempo em que eu deva contratar a transportadora. Aleluia. O tempo de arrumar minhas coisas. Glória a Deus. Eu sei que está chegando, mas eu preciso esperar ou caminhar na rota das promessas de Deus. Aleluia, glória a Deus. E isso exige paciência de minha parte, exige paciência sua. Glória a Deus. Não mude de estratégia fora do tempo. Era isso que Deus estava dizendo para Isaac. Não se mude, não saia antes de eu anunciar. E assim Isaac fez. No versículo 17, ele se mudou de lá. Senhor disse para ele: não saia, fique mais um pouco. Mas no 17 ele entendeu que era o tempo de sair. E ele disse, e a Bíblia diz: Isaac mudou-se de lá e acampou-se no vale de Gerar. Mudou de estratégia. Você está aberto a essas mudanças? Ou você acha que a sua bênção está condicionada aos metros quadrados que você já determinou? A bênção de Deus não está condicionada a uma área geográfica, até o tempo em que Ele parar, até o tempo que Ele cessar. Onde estava a bênção? Era no ribeiro, de onde Elias estava bebendo água? Era naquele lugarzinho que Ele determinou para receber todo dia o almoço e o jantar? Não era ali. A bênção estava sobre ele. Aí aquele lugar era abençoado porque só via o povo chegando de manhã e chegando à tarde. Chegando de manhã e chegando à tarde. Aquele era um lugar abençoado? Não era o lugar que era abençoado, era o servo de Deus que estava ali. Aí o Senhor, para mandar Elias embora, ele diz assim: eu vou cortar aí, fecha aí a torneira que está enchendo o ribeiro. O ribeiro secou. Elias teve que ir para outro lugar. Lá onde as pessoas achavam que tinha maldição, estava uma viúva que ia fazer a sua última refeição. Mas o abençoado estava indo para a casa da seca, da miséria e da fome. Aleluia. Quando chegou lá, não faltou azeite na botija e nem a farinha na panela. Levante a sua mão e adore o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Não mude de estratégia, a não ser que Deus ordene.
Glória a Deus. No versículo 18, veja as novas possibilidades. No verso 18, Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai. Reabriu os poços. O que isso quer dizer? Que nós não devemos ser vencidos pela concorrência, de jeito nenhum. Devemos continuar firme. Tapou o poço, vamos abrir outro. Vamos estar dispostos a novas possibilidades, a novas portas. Deus abençoou Isaac. E por que Deus permitiu que os filisteus entupissem os poços? Alguém está dizendo: por que Deus me abençoa e diz que eu sou abençoado e as coisas são tão difíceis? Você acha que está sendo fácil para Isaac? É bem facinho, né? Você sabe o que é cavar um poço? Recavar o poço, tirar o entulho de dentro. E aí depois que ele faz isso, o camarada no outro dia vem buscar água. Quando ele vem buscar água, não chega lá, o poço está entupido novamente. É fácil. E onde está a bênção de Deus? Alguém pode perguntar. Isso é um amaldiçoado. Não, filho, paciência. Paciência, porque a bênção de Deus, ela está sendo ministrada. Aleluia. E cada vez que Isaac abriu um poço, haverão novas experiências com Deus. Aleluia, glória a Deus. Então esteja disposto a viver essas possibilidades. Não ceda às pressões. Quer ser abençoado? Não ceda às pressões e às tensões da vida tão facilmente. Alguém diz: pronto, já chutei o pau da barraca, eu não quero mais saber, desisto, entrego os pontos, jogo a toalha. Filho, tem calma. Você pode estar perdendo a sua bênção pelo desespero. Você pode estar correndo o risco de perder a sua família, de perder os seus negócios, de perder aquela bênção que foi conquistada com tanto esforço, pela sua impaciência, o seu estresse, as tensões. Dobra o teu joelho quando chegar em casa e diz: Senhor, alivia as tensões, alivia o estresse, alivia a pressão, porque eu não quero tomar nenhuma decisão baseada no que eu estou vivendo hoje. Eu quero tomar as decisões baseadas naquela placa que eu vi lá na frente, que eu sou um vencedor, mais do que vencedor. Aleluia, glória a Deus. Quantas vezes já deu vontade realmente de sair feito um louco, esquecer, deixar tudo para trás. Aí o Senhor, o Espírito Santo, começa a ministrar a palavra. Tem calma, paciência, isso aí é só um obstáculo, você vai vencer. Tenha calma, você já vai estar contando a história. Aleluia, assim a gente vai vivendo um ano, outro ano, 2 anos, 3 anos, e as coisas vão acontecendo e você vai tendo história para contar de como as bênçãos de Deus são grandes em sua vida. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Não ceda às pressões. No versículo 19, os servos de Isaac insistiram e cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Eles tinham que ter água, e eles descobriram um veio d'água. Sabe o que é um veio d'água, irmão? Quem cava poço, ele tem que fazer o teste para saber onde tem água. E quando ele descobre que aquele lugar tem a possibilidade de ter água lá embaixo, eu não sei quantos metros, e quando descobre o veio d'água, é uma bênção. Jorra água com fartura e água boa. Aí eles cavando e cavando, descobriram um veio d'água. Que coisa, é um presente, é um tesouro encontrar água. Aí eles chegaram para Isaac e disseram: olha, nós encontramos um veio d'água, está resolvido o nosso problema. Aí os camaradas chegaram e disseram assim: olha, a água é nossa. Os filisteus chegaram batendo na porta: ei, vocês encontraram, mas a água é nossa, não é de vocês. Paciência, filho. Alguém quer tomar, alguém está querendo embaraçar as coisas, alguém está querendo sempre trazer perturbação, mas não ceda à pressão, não ceda. Oh, aleluia, glória a Deus. Seja corajoso, valente, insistente, mas justo, fiel. E eles disseram: a água é nossa. Por isso Isaac deu o nome do poço de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Aí Isaac disse: meu filho, vocês acharam água realmente, mas deixa eles ficar com essa água. Paciência, né, irmão? Mas Isaac, meu senhor, nós encontramos a água, a fonte foram nós que descobrimos. Deixa eles ficar com essa água, não tem problema. O nosso Deus vai nos dar outro veio d'água. Oh, glória! Aleluia! E assim nós vamos. Quer ser abençoado? Seja paciente
e persistente. Versículo 21 e 22 diz: então os servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso se chamou Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Quantas vezes você caiu? Quantas vezes você fracassou? Quantas vezes você levou um não? Quantas vezes você foi desestimulado? Não sei, diversas vezes. Eu já fui muitas vezes, mas estou de pé. Estou de pé e vou continuar de pé, porque o Senhor é a minha força. O Senhor é a minha fortaleza, o meu refúgio. Nele esperarei. Aleluia, glória a Deus. E quando acontecer de tropeçar de novo, eu sei que a mão do Senhor me susterá, me levantará de novo. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Deus estará com você. Quer ser abençoado? Nunca, jamais diga: Deus me abandonou. Como é que você é abençoado se você fica dizendo: Deus me esqueceu, Deus me abandonou, não ouve minha oração? Isso é coisa de fraco, isso é coisa de incrédulo, isso é coisa de gente que não confia no Senhor. Porque quem confia no Senhor diz como Jó: mesmo que ele me mate, nele esperarei. Oh, aleluia, glória a Deus. Deus está com você, Deus está com você, Deus está com você. E nesse processo em que Deus está com você, você precisa sempre ter um coração de adorador. Pode subir, eu encerro agora. Sabe por que eu quero fechar com isso aqui? Porque muitas pessoas, quando conseguem o sucesso, as conquistas, prosperam, deixam de adorar. Infelizmente, muitos não tem mais tempo para adoração. Mas aí Deus chega para Isaque no verso 24. Naquela noite o Senhor apareceu e disse: olha, Deus apareceu para Isaque em uma noite, depois de muito tempo ele insistindo em cavar poço. Quando eles descobriram a água e Deus viu que ele era insistente, trabalhador, que ele estava ali sempre com paciência, Deus apareceu para ele. Pode demorar, mas quando ele chega, as coisas mudam completamente. Verso 24 diz: naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Irmãos, você imagine aí, depois de uma luta dessa, depois de tantos problemas, Deus chega e diz: eu sou o Deus de seu pai. Oh, como estas palavras entraram no coração de Isaque, fizeram um efeito terrível. Ele disse: não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor de meu pai, ou melhor, do meu servo Abraão. Isaque poderia ter dito: Senhor, eu vi essa plaquinha lá longe, mas eu vi estas promessas, por isso estou aqui. Glória a Deus. E depois que ele tem esse contato com o Senhor, acontece uma coisa que nós não devemos esquecer: de adorar ao Senhor. Versículo 25: Isaque construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. E ali armou um acampamento com os seus servos e cavaram outro poço. Oh, aleluia, que mensagem esse texto nos traz. Se coloca de pé nesse instante. Glória a Deus. Eu sei que tem pessoas aqui nesta noite que precisavam muito ouvir esta palavra, precisavam demais ser orientados por Deus. Mas se você já alcançou, já cavou outros poços e está vivendo o poço da prosperidade hoje, não esqueça de agora levantar um altar ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Depois de cavar poço, e a construção do poço é de cima para baixo, buscando o que está lá embaixo. Isaque fez muito isso, até conseguir cavar um poço profundo e encontrar água lá embaixo.
Mas depois que ele encontrou o poço, ele começou a construir algo que subia, e ele encontrou a bênção lá de cima. Glória a Deus. E quando ele sacrifica ao Senhor, a bênção não vem mais do poço, a bênção vem lá de cima. O Deus Todo-Poderoso. Você pode gastar seu tempo, você pode gastar seus talentos trabalhando e buscando lá de baixo com muito sacrifício, mas saiba que o Deus eterno, que mora nas mais altas alturas, Ele abrirá uma janela do céu e receberá o teu louvor e a tua adoração. Aprenda não a só cavar poços, mas aprenda a construir altares de adoração ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória. Aleluia. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Oh, aleluia. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode Aleluia. passar. Quantos podem adorar o Senhor neste momento por esta palavra? Aleluia. Peça a Deus para lhe dar homens ao seu lado, lhe dar visão para você continuar cavando poços. Aleluia. É o inimigo se levantando e você dizendo: eu estou na visão do Senhor. Aleluia, eu estou na rota certa. Glória a Deus. Quem quer continuar nesta rota, amando, servindo, adorando, aleluia, que esta palavra nesta noite possa ser como bálsamo ao teu coração, que ela possa servir como divisão, aleluia, entre as dificuldades e o tempo de vitória que Deus tem para a tua vida. Eu profetizo que nesta noite o Senhor abra os teus olhos para que você possa ver e seguir a rota que o Senhor traçou para a tua vida. Aleluia, você não é um derrotado, não é um perdedor. Aleluia, Deus tem algo sempre maior para você. E a bênção de Deus que foi dada a ti, aleluia, ela não vai acrescentar dores na tua vida, e nem o inimigo vai barrar aquilo que o Senhor colocou para que você viva aqui na terra, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, ore comigo nesta noite, ore com o coração grato a Deus já. Aleluia. Eu sei que tem pessoas vivendo tempo de vitória, tempos de bênção aqui nesta noite, mas tem pessoas que ainda estão, aleluia, com a varinha na mão, procurando a veia, aleluia, aonde tem água, e dizendo: Senhor, me dá uma visão para que eu possa furar poços, aleluia, e viver a tua bênção aqui na terra. Aleluia, a bênção não é só prosperidade financeira, mas na vida espiritual. Deus está dizendo: chegou o tempo de você decolar espiritualmente, de você andar, aleluia, conforme a minha vontade, conforme aquilo que eu tracei para a tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Pai, Deus bondoso e soberano,
Senhor querido, quantas vezes, meu Pai, a nossa incredulidade, o nosso coração endurecido, Senhor querido, não permite, meu Pai, vivermos e nem vermos, Senhor, a rota que o Senhor traçou e colocou à nossa frente. Senhor querido, muitas vezes estamos como o moço de Eliseu, com os olhos fechados, vendados, Senhor querido, pela nossa incredulidade, pela dureza de coração. Mas a minha oração nesta noite, Senhor, é para que o Senhor abra os olhos, meu Pai, para que caia as escamas, Senhor querido, dos olhos. Deus amado, as cataratas, meu Pai, espirituais, meu Deus querido, e que possamos ver a Tua glória, que possamos ver, Senhor, o Teu projeto, Senhor, que possamos ver, Senhor, além das nossas possibilidades. Quantas vezes, Senhor, as nossas incredulidades, Senhor querido, a nossa falta de visão, não permite, Senhor, que possamos viver a Tua bênção, não permite que possamos viver a Tua glória aqui na terra, Senhor querido, e muitas vezes até murmuramos, Senhor, muitas vezes, Senhor, até paramos, meu Pai, na caminhada, muitas vezes, Senhor, queremos até retroceder, meu Senhor querido, muitas vezes, Senhor amado, a nossa incredulidade não permite, Senhor, que nós, Senhor, sigamos nem a visão daqueles que nos lideram, meu Pai, mas no nome de Jesus eu te peço, meu Pai, que nesta noite desça, Senhor, sobre a vida das nossas vidas, Senhor, a foice espiritual, e vá cortando, Senhor, todo o ramo de incredulidade, meu Pai celestial, que impede, meu Pai, que nós prossigamos, que demos frutos, para que o Teu nome seja glorificado através da Tua igreja. Deus querido, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós te oramos, Senhor, e te pedimos, meu Pai, que nos capacite, meu Senhor amado, Senhor querido, que repreenda, Senhor, toda frieza, meu Pai, toda preguiça espiritual, Senhor, toda preguiça física também, meu Pai. Deus querido, que sejamos homens dispostos, meu Deus, a viver as Tuas promessas aqui na terra, Senhor querido. E a minha oração neste momento é para que este povo que ouviu a Tua palavra nesta noite possa, Senhor querido, ser visto nessa cidade, Senhor querido, e eles olhem e dizem: verdadeiramente a bênção do Senhor está sobre esta igreja, está sobre este povo. Só quem crê, levanta a sua mão e diga: eu creio que a bênção do Senhor está sobre a minha vida. Eu creio que a bênção do Senhor está sobre a vida desta igreja. Não adianta, aleluia, entupir os poços. Deus vai dar sempre poços novos para você prosseguir, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós te oramos por aqueles que pede, Senhor querido, Deus, que estão enfermos, como a irmã Maria de Fátima, a irmã Verônica, Senhor, aleluia, o Rubens Salles, meu Deus, toca nessas vidas e repreende todo o mal, toda a enfermidade, e dá graça, Senhor, a este povo. Abençoa a Tua igreja com toda sorte de bênçãos espirituais, meu Deus, em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. O grande amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o cuidado, o zelo, o gozo, a alegria do Espírito Santo repouse sobre todos, não só agora, mas para sempre. E quem tem fé diz amém. Deus abençoe, boa noite a todos, um forte abraço. Todas as mulheres fiquem para o ensaio. Todas as mulheres fiquem para um breve ensaio.